Nós temos ministrado, desde sexta-feira, um tema que julgo ser importante, porque traz cura à igreja. Diga, eu preciso de cura. Só que tem gente que não veio no culto de sexta, vai precisar assistir pelo YouTube a primeira parte da ministração sobre quebra da manipulação. Tem gente que veio hoje de manhã, então eu não vou fazer aqui um resumo, ou melhor, uma retrospectiva, passando tudo que eu ensinei hoje de manhã. Vocês vão precisar depois entrar no YouTube e assistir a segunda parte da ministração sobre quebra da manipulação, tá bom? E hoje nós fazemos a terceira e última parte. O assunto é muito abrangente, não dá para falar tudo, e eu gostaria que você entendesse que nós, a igreja, devemos ser agentes de transformação e cura do mundo. Vou repetir, agentes de transformação e cura do mundo. Eu não posso curar se eu não estou curado. Eu não posso sarar se eu não estou sarado. O que é que nós estamos fazendo aqui? Buscando esta cura. Estamos aqui para sermos tratados. E a gente chega na igreja e pensa que somos vítimas dos outros, quando na verdade somos vítimas de nós mesmos. Mas por outro lado, cada um teve a sua vivência, a sua experiência. Cada um teve uma criação. E dentro desse processo, muitos viveram debaixo do jugo da manipulação. E por terem sido manipulados em suas emoções, em seus sentimentos, eles acabam sendo vulneráveis. E no mecanismo de defesa, acabam também assumindo a posição de manipuladores. E a pessoa pode ser manipuladora emocional, ela pode utilizar a Bíblia como manipulação espiritual. Cada um usa os seus argumentos, e muitas vezes são argumentos de manipulação. Nós usamos um texto que ilustra o que estamos ministrando, que está em 1 de Reis, capítulo 21, não precisa abrir. Eu vou contar para você o que está escrito lá. Nós vemos nesta passagem que o rei Acabe, marido da Jezabel, um dia olha da sua janela e vê um terreno do lado do palácio. Quando ele de repente passeia nas muralhas do templo, ele vê o terreno de Nabote. Muitas vezes, quando ele saía para fora do palácio, ele namorava aquela propriedade, aquele terreno, aquele lugar. E ele, como rei, ele achava que tinha direito a tudo, quando na verdade, ser rei não lhe dava o direito de tomar posse daquilo que não lhe pertencia. Ou seja, nasceu uma cobiça no coração dele, e ele quis aquele terreno para fazer uma horta, para plantar verduras e legumes. E ele chega para Nabote e faz uma oferta, e ele diz assim: me dá esse terreno. Nabote, sabendo que ele era rei, podia ter dito: sim, eu te dou, meu rei. Mas ele não entregou. Aí ele fez uma segunda oferta. Ele disse: eu troco com você, te dou um terreno melhor do que esse, maior do que esse. E ele também não aceitou a proposta. Depois ele fez a última tentativa
e disse assim: vende para mim, bota o preço, eu pago quanto você quiser. E Nabote não se deixou mover pela proposta. Por quê? Porque ele era movido por propósito. Quem é de Deus não é movido por propostas, é movido por propósito. Para isso você precisa conhecer a vontade de Deus para a tua vida, para você não se vender barato e para você não entregar aquilo que Deus te deu. Você precisa valorizar aquilo que Deus colocou na tua mão. Então, para quem era do Oriente, naqueles tempos, entendemos na Bíblia que um terreno não era só um pedaço de terra, embora fosse assim, algo de grande valor. Se tratava da bênção de Deus na vida dos seus antepassados, e por conta disso, ele herdou aquela propriedade. Então não importa o que o rei oferecesse, ele não ia entregar, mesmo que isso custasse a sua vida. Ele já sabia da fama de Acabe e de Jezabel, e acredito que ele tenha até pensado: isso não vai ficar assim, ele vai querer o terreno à força, ele vai querer tomar de mim a minha herdade, mas ele só vai conseguir se eu morrer. Ou seja, ele defendeu o que Deus lhe deu como bênção, ele defendeu o propósito de Deus para a sua vida com a sua própria vida. Ele estava disposto a morrer, mas ele não entregava. E hoje as pessoas não dão mais valor para aquilo que Deus faz, para aquilo que Deus dá, e elas acabam negociando por uma bagatela. Então entenda, chega Acabe na casa, calado, vai se deitar, se vira para a parede e fica lá, até que a sua mulher, a rainha Jezabel, diz: come pão, se alimenta. Ele diz: não quero. Ele estava fazendo o que nós chamamos de manipulação. Era assim que ele ganhava as coisas, era assim que ele conquistava as coisas, era assim que ele fazia com que Jezabel, sua mulher, agisse. Ele não era cabeça, ele era passivo, ele não tinha voz. Aí Jezabel toma suas dores e, como manipuladora, ela levanta 2 filhos de Belial para testemunharem contra Nabote, e ele é acusado de blasfemar contra Deus e o rei, é apedrejado fora da cidade e morre, e eles se apropriam da propriedade. E eu falava hoje sobre como é que Acabe se tornou um manipulador, e como Jezabel se tornou uma manipuladora. Isso fala do ambiente em que nós fomos criados. Então tem muita coisa em você que você não percebe, mas que precisa ser tratado. E nós falamos sobre tantas coisas hoje de manhã, que não vou poder repetir agora, por conta do tempo. Mas eu vou dar prosseguimento à parte que nós paramos, para poder te ajudar a entender o que Deus quer nos ensinar hoje, através da sua palavra. Nós falamos, queridos, a respeito da criança, quando é manipulada. Falamos a respeito dos pais que manipulam. Falamos sobre o reforço da manipulação, que envolve o apelo visual. Falamos
da comparação, da intimidação, da ameaça, da comparação, enfim, de uma série de coisas que a gente não julga ter tanta importância assim, mas tem. Saiba você que a manipulação, ela nasceu no céu, através de Lúcifer, quando ele convence 1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus. Olha o que diz na palavra, em Apocalipse capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Eu não posso estar debaixo da influência de Satanás. Eu preciso viver uma vida liberta como filho de Deus, porque a igreja precisa curar a terra. Diga aí, eu como igreja preciso curar a terra. Nós falamos sobre o adolescente, sobre o adulto, sobre relacionamentos em casa. Por que de tantos conflitos, de tantas crises, de tantas brigas? Falamos a respeito de alguns comportamentos viciosos que nós temos, e você não se dá conta. Muito bem. Tem muita coisa que a gente traz de berço. E isso é inconsciente e involuntário. Ninguém quer viver o pior de si mesmo. Nós queremos viver o melhor de nós mesmos. Só que quando nós negligenciamos estes pontos, ou quando nós não aprendemos esta lição, você vive por viver, como um cano d'água que não pensa, despeja. Somos inconsequentes. Você está preocupado com você, você não está preocupado com o outro. A partir do momento que você quebra o poder da manipulação na sua vida, outras pessoas começam a ser prioridade para você. Aí você começa a ficar mais calado, você começa a se disciplinar mais nas suas atitudes. Você não critica como você criticava antes. Você aprende a importância do elogio, porque o elogio destrava a pessoa. E nós somos pessoas feridas, então o ferido fere. Do mesmo jeito que você foi criticado, você quer criticar. Do mesmo jeito que você foi descreditado, você quer desabonar. Do mesmo jeito que a vida inteira, o seu pai, a sua mãe ficaram insatisfeitos com você, você agora fica insatisfeito com os seus filhos. Quem trabalha vai transferir isso para a empresa. Você vai ser chefe ao invés de ser líder. Você vai ser um cobrador, um déspota, um ditatorial. Você vai ser um manipulador. Sempre naquilo que você fala, tem uma pitada de chantagem, uma pitada de ameaça. Se vocês não fizerem assim, não depende de mim. Mas olha, vai ter corte na empresa, e eu não vou poder segurar vocês. Vocês vão ser demitidos, porque nós temos metas, e a gente precisa bater, a gente precisa cumprir. E vocês não estão levando a sério. Vocês estão brincando. Eu garanto o meu lugar, mas cabeças vão rolar. Agora, olha a diferença de uma pessoa liberta. Ela chega e diz assim: eu estou muito contente com vocês. Não significa que tudo está bom e perfeito, mas eu acredito que pode melhorar, porque vocês são pessoas de muito potencial. Nessa empresa, eu acredito que nós temos a melhor equipe, o melhor grupo. Vocês, quando se dispõem e dão o melhor de si, nós não batemos meta, nós ultrapassamos os limites.
E nós vamos trabalhar, não debaixo de ameaça, mas nós vamos fazer o que nós sabemos fazer. E você não está aqui por acaso. Você deve gostar do que você está fazendo. E um precisa do outro. Nós vamos ser uma equipe, uma engrenagem. Eu ajudo você, você me ajuda, nós nos ajudamos. E nós vamos chegar lá. Você depois vai bater palma para o seu companheiro. Ele vai bater palma para você. Porque nós vamos romper. Nós vamos fazer a diferença nesse lugar. Me fala, uma equipe dessa vai trabalhar motivada ou não? Tem gente que pensa, não, minha equipe só debaixo do chicote, só debaixo da vara. Pastor, eles não entendem quando eu falo assim. Mas é porque nós temos uma linguagem viciada de manipulação. Tudo que a gente fala tem que ter esse peso da ameaça, da chantagem. Trabalhamos com o medo. Falamos muito sobre isso de manhã. Então tem muita coisa que a gente traz de berço e você não se dá conta. Do mesmo jeito que fizeram com você, não importa a tua idade, você faz isso até hoje, a não ser que você interrompa esse processo. Se você não me ajudar dessa vez, não conte mais comigo. Ameaça, chantagem, manipulação. Se você não for, quando você me pedir, eu não te acompanho, você vai sozinha. Só mais essa vez, eu vou fazer o que você quiser. Você é meu único amigo. Se você não me ajudar, não sei o que eu faço. Olha o apelo, gente. Conhece gente assim? Preste atenção. Você está cercado de vários tipos de pessoas. Você precisa saber disso. Tem gente que quer ser seu amigo, mas não dá para ser seu amigo, não dá para ser muito próximo de você. Por conta do perfil, do comportamento, das atitudes. Tem gente que você tem que trazer para perto, porque estas pessoas nos socorrem, nos ajudam, estende a mão. Tem gente que compra a nossa briga, leva uma parede no peito se for necessário. Tem gente que é para a gente sentar e dar risada, contar piada, se divertir. Mas não dá para você abrir uma empresa e colocar ele como sócio. Tem gente que vai te pedir dinheiro e você não pode emprestar, porque você vai perder o dinheiro e o amigo. E você precisa aprender a falar não. Tem gente que é divertido, que é legal, que é bacana, dá para sair, comer um lanche, ter um convívio, mas nós precisamos a importância de não se deixar manipular, porque o tempo todo algumas pessoas usam de certas estratagemas, estratégias, artimanhas para se aproveitar de nós. Então você tem que entender quem é teu amigo de verdade, quem é por você. Uma coisa que eu aprendi na vida: nós, como somos de Deus, temos que amar todo mundo, amém? Aí você ama todo mundo, mas não significa que você gosta de todo mundo. Por quê? Você diz: pastor, eu amo essa pessoa, mas eu não gosto do comportamento, eu não aprovo o comportamento, eu não aceito o comportamento. Não que você está sendo juiz, você está sendo seletivo.
Você ama, mas gostar é outra coisa. Então isso é muito importante. Você precisa estar no controle, mas não como um manipulador, como uma pessoa que se preserva, como uma pessoa que cuida de você e cuida da sua vida, para você prosperar, para você ter uma vida melhor, para você ser feliz. Porque senão você vive a vida dos outros, vive o problema dos outros. Então, aprenda a dizer não. Eu sei que você vai me emprestar esse dinheiro, porque você é como se fosse um irmão para mim. Aí quando você está livre da manipulação, você diz: ô irmão, eu tenho a mesma consideração por você, mas não vou poder te ajudar. Tem gente que pergunta para mim: mas por quê? Quer uma explicação, uma justificativa. Chega uma hora que você precisa deixar Deus tratar com essa pessoa. Sabe por quê? Ela precisa ser quebrantada. Ela precisa se curvar diante de Deus, colocar o seu rosto no pó e buscar o Senhor. Não significa que você vai deixar de ser generoso. Eu não falei isso. Eu falei que você deve deixar de ser manipulado. É isso que eu estou ensinando. No trabalho, o manipulador ele vai competir, não colaborar. Ele vai boicotar o serviço do outro. Ele vai manifestar raízes de inveja e de ciúme. Quando você estiver no ambiente corporativo, de trabalho, procure ler as pessoas sem julgar. Procure analisar. Você vai ver todos estes pontos. A pessoa compete, e competir é diferente de colaborar. Ela boicota. Ela vai manifestar raízes de ciúme, de inveja. E a fofoca é uma das armas de destruição do manipulador. Por que as pessoas fazem fofoca? Porque ela quer destruir a outra pessoa. Então elas falam mentira, falam com falsidade, falam com malícia. Porque ela precisa mentir e prejudicar o outro para tirá-la do seu caminho. Ele não suporta quando você é elogiado. Ele fecha a cara, ele sai de perto. Sempre vai arrumar um jeito de criticar alguma coisa, porque para ele nada está bom. E eu estou falando daquele que se diz crente. Eu me lembro de um irmão que ele estava concorrendo a uma vaga como coordenador na empresa. Isso ia ser muito bom, porque o salário dele ia aumentar, e naquele momento ele estava vivendo um sufoco, ele precisava mesmo assim de um respiro. E ele estava nessa expectativa de repente entrar para esta vaga. As pessoas sabiam da vaga e diziam assim: olha, tudo indica que vai ser você, tudo indica que vai ser você, tudo indica que vai ser você. E ele criou uma expectativa no coração dele. Só que na hora de promover, um outro que era mais novo do que ele foi promovido. E ele não entrou na vaga. E ele ficou muito chateado. Ele ficou muito triste. Ele ficou decepcionadíssimo. E veio falar comigo. Ele falou: vou pedir a conta dessa empresa, porque ela não me reconhece, porque ela não me valoriza. Eu estava contando com essa vaga, eu sonhei com essa vaga, me preparei para essa vaga. E de última hora, eles colocam uma outra pessoa para ocupar o lugar. E eu fiquei envergonhado perante os meus companheiros de trabalho. Muita gente lá me apoiava. Não se engane, olha o que é a manipulação. A pessoa na tua frente é uma, por detrás ela é outra.
Não se iluda. Aí eu disse para ele: você sabia que isso é inveja? Que é ciúme? Aí ele me disse: não, eu não vejo assim. Se não fosse, quando a pessoa entrou para a vaga, você ia ser o primeiro a cumprimentá-la, apertar sua mão e dar um abraço nela, e dizer: eu desejo todo sucesso para você na nova função, e eu quero me colocar aqui como servo, estou à tua disposição para te ajudar naquilo que você precisar. Isso é um coração nobre, e não são todas as pessoas que têm essa disposição, porque nós somos invejosos, nós somos ciumentos, nós somos possessivos, nós somos egoístas, e tudo isso faz parte da raiz de manipulação. Eu falei: agora vamos pedir perdão para Deus e vamos abençoar esse sujeito, vamos perdoar o teu encarregado, quem indicou, quem empossou, vamos perdoar todo mundo, vamos perdoar a empresa. O irmão até chorou. Aí eu dei uma palavra profética para ele. Eu falei: você pode não entender, mas Deus pode ter algo melhor para você. Ele falou: amém. Sabe aquele amém com muita fé? Amém. Eu sei que você sabe. Amém, irmã? Amém. Glória a Deus. Acredito. E sabe o que foi que aconteceu? Não demorou muito tempo. Surgiu uma vaga melhor do que aquela. E sabe quem foi empossado? Foi uma surpresa para todo mundo, porque não fizeram alarde. Aquele irmão que precisava dessa promoção. Era muito melhor do que aquilo que ele queria. Tem gente que quer manipular Deus. Deus é essa vaga. Se o senhor não me der essa, eu não quero outra. Deus é esse namorado. Se o senhor não me der ele, eu não quero nenhum outro. Eu quero morrer solteira. Deus é essa moça. Se o senhor não me der, eu vou para o mundo, vou desviar. É chantagem, é manipulação, é ameaça. Nós fazemos isso com Deus, amados. Um irmão, ele tinha um carro, não era nem muito velho e nem muito novo, mas era um bom carro. Era um carro de um bom ano. E ele para o carro, e num dia chuvoso cai uma árvore em cima do carro dele. Ele chega revoltado na igreja e fala com o pastor: pastor, escuta, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu semeio, por que Deus não guardou meu carro? Por que é que Deus permitiu que eu tivesse esse prejuízo? Aí, na sabedoria pastoral, o Espírito Santo lhe dirigiu e disse: irmão, o que é o carro perto da sua vida? Você poderia ter morrido se tivesse dentro desse carro. Sua família, sua esposa, seus filhos poderiam ter morrido se estivessem dentro desse carro. O carro é só um carro. E você está revoltado com Deus, bravo com Deus, cheio de perguntas. E muitas vezes as nossas perguntas têm o objetivo de manipular, ao invés de entendermos o propósito de Deus. Por que de manipular? Porque é assim: não, pastor, eu sou crente, 1000 árvores cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas o meu carro ficará intacto. Onde é que está o Deus que me guarda, que me protege, que me livra? Aí, o irmão orou, o irmão perdoou Deus,
Brincadeira, hein? É brincadeira. Aí, o irmão queria trocar de carro e não tinha condições de trocar de carro. Sabe o que aconteceu? Em tempo recorde, ele recebeu uma indenização que deu para comprar um carro 0 quilômetro. O carro dos sonhos dele, o carro que ele queria. Você não entende o propósito de Deus. Por isso, permita que a graça de Deus te conforte quando o diabo te atacar com as suas mentiras, com os seus enganos. Se proteja das setas inflamadas do inferno. Cuidado com o que você pensa. O pior não é o que você pensa, é o que você faz com os teus pensamentos. O pior não é o que você sente, é o que você faz com os teus sentimentos. Então, como filho de Deus, diz: eu preciso pensar como filho de Deus. Como um filho de Deus pensaria? Eu preciso sentir como um servo de Deus. Como um servo de Deus sentiria? No casamento, o homem quer prevalecer sobre a mulher e a mulher sobre o homem. Por quê? É uma questão de disputa de território. A mulher via a mãe sendo cabeça em casa, e o pai se sujeitava. Ela ocupava o espaço que estava vazio. Então a mãe fazia o papel de homem e de mulher. Ela quem resolvia tudo. Ela é quem tinha voz. Aí ela casa. E vai ser uma guerra no casamento, porque nunca chegam num acordo. O que um quer, o outro não quer. E vão viver este confronto eterno se não forem curados. Por isso, Deus coloca o homem e a mulher, cada um no seu devido lugar. Diga: Deus é sábio. Ninguém é mais ou melhor do que ninguém, nem o homem, nem a mulher. Mas o homem, ele foi posto sobre a mulher para amá-la, cuidar dela e protegê-la. E a mulher foi dada ao homem como adjuntora, companheira, parceira, e deve ser sua incentivadora, sua conselheira e sua intercessora. Quando você, como mulher de Deus, entende isso, e quando o marido, como homem de Deus, entende isso, não vai haver mais manipulação entre vocês. A conversa não vai ser mais discussão, não vai virar mais discussão. Você vai aprender a ouvir, e se não entender, vai dizer: Espírito Santo, eu gostaria de entender meu marido. Você vai ouvir a esposa, e se não entender, você vai dizer: Espírito Santo, eu gostaria de entender minha esposa. Mas eu costumo dizer que a mulher não foi feita para ser entendida. Se você quiser entender a mulher, você vai parar no hospital psiquiátrico em camisa de força. Mulher foi feita para ser amada, acariciada, paparicada, beijada, só isso. Amém? Mas tem que buscar muita sabedoria da parte de Deus, senão os filhos ficam no fogo cruzado. E como é que vão crescer essas crianças? Se vê o pai desrespeitando a mãe desrespeitando o pai. A questão da manipulação, que já falamos tanto hoje de manhã, vocês precisam assistir a ministração de domingo cedo, a segunda parte. Aí vocês vão entender, porque eu não posso entrar em todos os detalhes. A força da imposição. Você tem que fazer isso, porque eu sou o marido. Conhece alguém que faz assim? O marido chega e diz: você tem que me obedecer, você tem que fazer o que eu estou te mandando, porque eu sou o marido. E alguns, depois que começam a vir na igreja, diz:
Eu sou o cabeça. Eu sou o esteio. Eu sou a coluna desta casa. Então preste atenção. Não é só da boca para fora. Você tem que fazer jus a tudo isso. Ter a responsabilidade de marido. Tem marido que não serve para trocar uma torneira que está pingando. Tem marido que não serve para recolher a cueca suja que ele joga em qualquer canto do banheiro. Nem falei para lavar no chuveirinho, ou no chuveiro, né? Mas tem marido que larga o sapatão aqui, uma meia aqui, a cueca aqui, vai no banheiro, traz toalha, traz minha cueca. A gente fazendo uma célula, amados, uma célula, e a gente lá, né, todo animado. Daqui a pouco o cidadão abre a porta do banheiro e diz: ei, traz a toalha e a minha cueca. A irmã estava orando, ela abriu um olho e falou: gente, desculpa. Foi lá e acudiu o meninão, né? Não que a mulher não deva ter esse carinho pelo marido, pode cuidar. Mas tem marido que faz da mulher mãe dele. Ele precisa aprender a ter autonomia, não é? O marido acorda de noite e fala assim para a mulher: estou com sede, pega água para mim. Não pede nem por favor. A coitadinha levanta tropeçando, sabe? E vai lá e pega, sabe, a água que o cara quer. Ó, meio a meio, meio gelada e meio natural. Leva lá pro cara. Aí quando é a vez da mulher, a mulher acorda de noite e fala assim: bem, eu estou com sede. Ele fala: bebe água do banheiro. Tem um copo aqui. É, né? Aguenta até amanhã de sede, você não vai morrer, sua praga. É muito carinho envolvido, é ou não é? A mulher sempre procura agradar o marido, mas o marido não se esforça para agradar a mulher, mas para cobrar ele é bom. Por quê? Ele é manipulador. Quero ver onde você vai encontrar homem igual eu. Encontra, irmão. Mas não é aconselhável, porque a Bíblia diz que a gente tem que permanecer casado. Antes de casar, olhos bem abertos. Depois que casou, olhos bem fechados. E seja feliz com aquilo que você escolheu. Tem gente que é feliz com aquilo que Deus deu, mas tem gente que é feliz com aquilo que escolheu. E Deus não pode fazer nada, a não ser que você se quebrante, se arrependa e peça. Ou tem gente que caleja o joelho, não é? Ou converto meu marido, Senhor, converto meu marido, Jesus, misericórdia. Purga os pecados, não é? Você tem que fazer isso, porque eu sou o marido. Quem dá as ordens aqui sou eu. Aqui a lei do cão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem dia que o manipulador, ele quer falar grosso, não é? E vai discordar dele. Só a misericórdia. Ele esquece até que é crente. Ele manda você para o inferno. Cala a boca! É um argumento da manipulação. O manipulador sempre fala: cala a boca! Fica quieta! Fica na sua! Não amola! Não enche o saco! Diga: eu preciso me converter, Jesus. Olha o argumento de manipulação. A mulher chega para o marido e diz assim: eu detesto você. Não detesta tanto assim, né? Porque estão casados. Daqui a pouco está tudo bem. Vem para a igreja, mãozinha dada. Eu te odeio. Lembra da criança que nós falamos hoje cedo? É a mesma coisa, continua criança grande. Eu te odeio. Faz biquinho, fica de mal, vira as costas. Não tem mais nada em você que eu goste. Olha o argumento de manipulação, gente.
Não tem nada mais em você que eu goste. Quando eu casei com você, você era uma. Aquela mulher morreu. Agora você é outra. É a pior versão de você mesma. O manipulador, ele humilha, ele gosta de humilhar. E ele não bate fraco não, ele bate pesado. É para descadeirar mesmo. Eu não deveria ter casado com você, eu deveria ter casado com a outra. Com a outra eu seria feliz. Eu não deveria ter interferido no seu namoro antigo. Você devia ter casado com aquele cara. Era o fim que você precisava ter. Tem uma que eu gosto de contar, que na época o presidente dos Estados Unidos, Obama, parou num restaurante de beira de estrada, lá nos Estados Unidos, isso é muito comum, em uma pequena cidade. E desceu o presidente, a Michelle e a comitiva. E num dado momento, o dono do estabelecimento pediu para conversar com a Michelle Obama, porque era conhecido dela. E ela olhou, conheceu o camarada e conversou com ele. O presidente ficou enciumado, porque queria saber quem era a pessoa. Aí perguntou: quem é? Ela disse: um antigo namorado meu. Tratando a ciumeira do presidente. Aí ele falou: pois é, se você tivesse casado com ele, você seria a dona deste estabelecimento. Aí ela disse: você que se engana, meu querido, se ele fosse casado comigo, ele seria presidente dos Estados Unidos. Vamos aplaudir Jesus. Você era melhor com seu ex do que você é comigo. É doente das ideias, não é? Doente da alma. Você era melhor com os outros do que comigo. A mulher também fala, né? Você era melhor com as outras do que comigo. Comigo você me trata assim, na ponta do pé. Você faz tudo errado. Você faz de qualquer jeito. Burra, idiota, imbecil. Somos pesados de língua, não somos? Diga: Deus, eu preciso me converter essa noite. Diga aí: Deus, eu não quero ir para o inferno. Tem gente que já está sentindo as labaredas de fogo chegando perto, não é? Porque mais claro do que eu estou falando é impossível. Tem gente que já está chamuscando, falando: meu Deus do céu, eu pensei que era crente, eu pensei que estava salvo. Jesus, eu aceito Jesus de novo hoje, como meu único Senhor e suficiente Salvador. Então, temos um relacionamento doente, que precisa ser curado. Ao invés de aproveitarmos a vida, nós ficamos nos ofendendo. Você tem que olhar para a mulher que está do teu lado. Ela não é perfeita, mas tem piores por aí. Você tem que olhar para o marido que está do teu lado. Pergunta o time antes. Brincadeira. Nada contra os corintianos. Tem gente pior. E sabe qual é o nosso trabalho? É um trabalho de construção, mas para construir você precisa desconstruir. Para isso você precisa dialogar. Para isso você precisa conversar. Para isso você precisa nomear os teus sentimentos. Para isso você precisa ter as vias de comunicações abertas. A mulher precisa ouvir sem se ofender, o marido precisa ouvir sem se ofender. Esta guerra campal em casa precisa acabar.
A gente não pode viver em estado de graça só dentro da igreja. E tem gente que nem dentro da igreja, porque um senta aqui, o outro senta lá. Já teve marido que foi embora e largou a esposa na igreja. Pastor, meu marido me largou na igreja. Falei, só um minuto, liguei para ele. Falou, mal acabado, vem buscar sua esposa. Ela é tua esposa. Ela é tua mulher, você que tem que cuidar dela. Vem para cá, a gente conversa. Come uma pizza. Come uma pizza. Foi de pizza, olha o que aconteceu. Chegou Italiane. Tutto bene, Alberti? Está entendendo? Vai comer uma pizza com ela. Para com essas ofensas, com essas guerras, com essas provocações. O que você lucra com isso? Preste atenção. Antes de você fazer contra ela e antes dela fazer contra você, estão fazendo contra vocês mesmos. E Deus vai cobrar isso. Todo dia você tem que orar assim: Deus, obrigado, porque sou apaixonado pela minha mulher, o meu amor aumenta por ela dia a dia. Obrigado, Deus, porque o teu Espírito Santo tem me levado a ser um melhor marido. Obrigado porque eu estou aprendendo a ser carinhoso. Obrigado porque eu tenho aprendido a ter sabedoria. Obrigado, Senhor, porque eu tenho cuidado dela, porque caso contrário, você vai continuar sendo o que você sempre foi. E como é que funciona na vida espiritual? Como é que funciona na igreja? Tem manipulação? É claro que tem. A pessoa começa bem, depois de um tempo, as raízes começam a aflorar. O pastor gosta mais do fulano do que de mim. É apelativo, não é? É de alguém que não foi tratado. Nasce um bebezinho em casa. Os pais precisam dar mais atenção para esse bebezinho indefeso que nasceu. Na igreja, nasce uma pessoa e a gente precisa cuidar dela. E os irmãozinhos e irmãzinhas precisam participar desse cuidado e não ficar com ciúme e não entrar em crise. Ele não me visita, não me chama mais para sair. Olha o que é cura. Eu sou facinho. Se me chamar eu vou. Eu amo estar com vocês. Eu amo sentar, conversar. Muitas vezes a gente toma um cafezinho. Se não tiver um cafezinho, a gente bebe uma água. Come lá alguma coisa quando tem. Crente não passa fome, crente jejua. É ou não é? Não tem do que reclamar. Mas você precisa ser uma pessoa agradável para atrair pessoas boas para estarem do seu lado. Ninguém gosta de estar do lado de gente reclamona, murmuradora, que vive choramingando, se lastimando da vida, blasfemando de tudo. Tem gente que parece que tem uma nuvenzinha negra que anda em cima da cabeça dela, é ou não é? Com raios, relâmpagos e trovões. Precisa mudar essa realidade na tua vida. Como a gente falou, e eu volto a reforçar, você precisa tirar o melhor de dentro de você, não o pior. Então, é uma manipulação desnecessária, é uma chantagem desnecessária, é um argumento de quem é doente da alma. Ele não demonstra mais atenção para mim. Quando eu entrei na igreja, o pastor era um, agora o pastor é outro. Preste atenção. Nós que estamos na liderança temos tantas responsabilidades. E a igreja precisa ter cumplicidade nisso e nos ajudar nessa caminhada. O fardo do pastor vai ser bem mais leve. O fardo do líder vai ser bem mais leve. Porque é tão bom cuidar de gente, de pessoas, de almas, de vidas, de verem elas mudadas e transformadas. Mas lembra do que falamos? O curado cura
O doente adoece, o enfermo enferma. Então, a postura é minha. Uma vez, eu estava indo para o banco, para pagar o aluguel da igreja. Aí, um irmão disse, eu passei pelo pastor, ele nem olhou na minha cara. Quando a pessoa não te percebe, você tem que assinalar. Ei! Pastor! Entendeu? Quero um abraço, quero um beijo, quero um aperto de mão. Oi! E eu concentrado, pensando como é que ia levantar dinheiro para pagar conta. Você nem olha dos lados, não é? Você nem olha dos lados. Você não vê ninguém, principalmente nos dias de compromisso, não é? Está andando rápido, vai e volta. É muita coisa. Não justifica. Mas o irmão, ele precisa entender como é que faz. Para não ficar assim com um grilo na cuca. Porque o diabo planta um monte de coisa, não é? Eu não sou assim não. Eu quando eu vejo alguém que não me cumprimenta, até dentro da igreja, tem uns irmãos às vezes que faz birra. Não, o pastor não me cumprimenta, não vou cumprimentar mal o pastor. Aí eu passo do lado, eu falo, irmão, vem cá, me dá um abraço. Tem gente que para de vir na igreja. Fala, pastor, me ignora. Irmão, você acha que eu quero ignorar você? Eu não quero. Antes de ministrar, eu estou muito concentrado. Então eu não brinco, falo pouco, fico concentrado lá, guardado na minha sala, até eu vir para cá. Por quê? Porque às vezes eu chego no culto, o irmão quer me contar alguma coisa. Está quase, fechando. O irmão quer contar alguma coisa. Aí depois Deus fala comigo, e eu vou ministrar no culto, ele vai dizer que não é Deus. Quer ver um exemplo? Um dia o irmão me pegou na porta e falou, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim que eu estou com hemorroidas. Aí no culto eu falei, hoje Deus vai curar hemorroidas aqui. Eu não falei do irmão. Aí foram para frente uns 4 irmãos que tinham hemorroidas. Ele não foi. Ele falou assim, eu que falei para ele. Ele está falando isso só porque eu falei antes de entrar no culto. O irmão está parecendo uma couve-flor até hoje. Os 4 foram curados. É por isso que eu não gosto nem de me expor. Fico lá na minha. E eu sei que os irmãos querem conversar, porque esse é o momento que a gente está junto. Na célula, eu posso conversar mais, posso estar mais com vocês. Pode me chamar, pode me ligar, faz atendimento. Tem gente que pergunta, pastor, quanto paga para fazer atendimento? Nada. Eu quero ouvir tua história, eu quero te conhecer melhor. Nós podemos trabalhar as áreas que precisam ser tratadas, amém? Muito bem. Eu vou ter que parar aqui, senão não vai dar mais tempo. Tá bom? A Jana disse que eu tenho que parar para o pessoal fazer almoço. Agora é janta. Amém? Queridos, vamos ficar de pé? Tem coisa na vida da gente para mudar, não tem não? Aí semana que vem a gente continua. Eu disse que ia terminar hoje, mas não consigo. Vocês não deixam. A culpa é de vocês. Diga assim comigo, Deus, obrigado por falar comigo. São coisas tão simples, tão básicas do nosso dia a dia. E eu confesso que eu sou teimoso, cabeça dura, rebelde. Eu quero fazer do meu jeito. E eu não quero mais manipular, controlar, dominar, domesticar. Eu quero que a tua palavra me leve a ser diferente. Me abençoe, Deus, para eu ser como Jesus, mudar minhas atitudes, mudar meus pensamentos, sentimentos, palavras. Eu sei que posso melhorar, e pela tua graça, eu quero que isso aconteça.
Quero te pedir perdão pelas minhas manipulações, pelas portas abertas que criei. Quero também perdoar aqueles que me manipularam e por conta disso tive prejuízos na minha vida, emocionais, sentimentais, afetivos, de toda sorte. Eu quero me livrar dessa carga pesada nesta noite, em nome de Jesus. Deus, eu te coloco no controle da minha vida, para que o Senhor possa fazer um milagre, em nome de Jesus.